liderança, 36 pontos, e nessa rodada conseguindo abrir 10 pontos de diferença para o quinto colocado. E também, né, analisando o terceiro colocado, o segundo, melhor dizendo, a diferença já são de 3 pontos. O Wagner Mancini, com toda certeza, é um dos principais responsáveis. Se a gente comparar o elenco do Goiás, a escalação hoje titular, em relação ao elenco que jogava o Campeonato Goiano, em exceção às contratações, né? O Anselmo Ramon chegou, o Wellington Matheus também meio que já estava ali no elenco no começo da Série A, e só, né? O Tite também, mas se fosse com o Lucas Ribeiro, já com o Wagner Mancini, o Goiás tinha uma boa defesa. Então, no geral, apesar de ótimas contratações que o Lucas Andrino conseguiu fazer nessa janela, como o Anselmo Ramon, né, no início da Série B do Campeonato Brasileiro, o próprio Anselmo Ramon, o Benítez também, o Wellington Rato, quem mais? O próprio Tite. Dá para dizer que as contratações indispensáveis neste momento de titularidade na Série B seria o Anselmo Ramon. Ou seja, esse time do Goiás é muito semelhante, quase que idêntico ao que jogava no Campeonato Goiano. Então, os méritos, eles são sim do Wagner Mancini. Em entrevista após a vitória contra o Cuiabá, o Lucas Andrino comentou, né, sobre algum receio, né, de perder, por exemplo, o Wagner Mancini nessa janela de transferências. Abre aspas. Eu não posso ter receio nem medo de nada. O profissional com essa capacidade tem que estar feliz com o que o Mancini está fazendo. Ele sempre vai chamar a atenção. O meu sentimento é de felicidade. O que estamos construindo é fora da rotina do futebol. Conversamos e o intuito dele é subir o Goiás. Experiência em grandes clubes e sabe o feeling do que é momento ou não, né? Afirmou o Lucas Andrino sobre esta questão e falou também sobre um pacto, né, de nenhum roer a corda antes da hora, nem uma saída do Mancini, muito menos do Lucas Andrino. Vale lembrar o seguinte, os dois têm contrato somente até o final do ano e pelo que eu sei, não existe cláusula de renovação automática em caso de acesso. Tá? Pelo menos a informação que eu tenho até agora, posso até verificar se houve alguma mudança nisso de junho para cá, mas a informação que a gente já tinha anteriormente, ali já com a chegada do Mancini, é que não existia uma renovação automática em caso de acesso. Nem do Mancini, muito menos do Lucas Andrino. E o pior, o caso do Lucas Andrino, ele nem sequer tem multa rescisória. Então, acaba sendo uma situação delicada. Acredito, tá? A minha impressão no Goiás nesse momento é que não devemos preocupar muito em relação a isso. Por quê? A não ser que apareça algo muito fora da curva. Primeiramente sobre o Lucas Andrino. Ele tem uma oportunidade agora muito boa. Então não compensaria, por exemplo, ele deixar o Goiás, faltando aí 4 meses para acabar a Série B, que pode terminar com um grande título, né? Nem que seja o acesso, mas pensando até mesmo num título da Série B, o Lucas Andrino estaria em outro estágio, em outro patamar, aquele que ele chegou, né, por exemplo, ao Goiás, em comparação que era um diretor de futebol do São Bernardo. Tá? Então a chance para o Lucas Andrino ela é muito boa. Em relação ao Wagner Mancini, claro, já é um técnico multicampeão, mas ele conseguiria se recolocar no mercado e já começar o ano que vem, por exemplo, estando num clube de Série A. A última vez que ele passou na Série A foi no Atlético no ano passado, mas daquele jeito, né? A gente já sabia que o Atlético naquele momento já estava rebaixado. O último ano que ele começa em um time de Série A, tá? Para fazer todo o planejamento, aconteceu em 2022, no América Mineiro, apesar de uma folha salarial baixa, o América por pouco não classificou para a Libertadores novamente. Então assim, é uma boa chance também para o Wagner Mancini. Em termos financeiros, ele tem um bom salário no Goiás, não é uma merreca, não é menos do que pagam clubes, por exemplo, da Série B ou da parte de baixo da Série A. As informações que eu tive é que houve uma especulação do Vitória, do Santos, sondagens, tá? Do Vitória, inclusive, há poucos dias atrás, e o Remo também teve algumas especulações nas redes sociais, mas não houve sondagem pelo lado do clube remista. Então, o Wagner Mancini, apesar de um bom trabalho, não teve ainda proposta oficial. Outra questão, poderia pesar o aspecto financeiro. O Wagner Mancini é um cara inteligente, está no futebol como profissional desde 1986. Eu garanto para vocês, 50 mil reais a mais de salário, ou 100 mil que seja para o Wagner Mancini, não parece fazer diferença. Tá? É um profissional que já é muito bem pago há muitos anos. A não ser que aparecesse algo, igual eu falei, extraordinário, uma proposta de 1 milhão por mês dos Emirados Árabes. Aí, pô, você pode até não precisar, mas quem que não quer 700 mil a mais por mês de salário? Então, assim, existe um limite também. Mas o Wagner Mancini, volta a repetir, é um profissional com passagens
por grandes clubes já há muitos anos, foi um bom jogador. Então, se o Mancini tivesse aposentado lá em 2004, no Ituano já, eu tenho total certeza que já daria para viver tranquilamente sem precisar trabalhar nunca mais. Então, não acredito que ele deixaria o Goiás apenas pelo aspecto financeiro e, volto a repetir, 50, 100 mil reais a mais de salário, que pode ser demitido daqui 1, 2, 3 meses, não acho que é o caso também do Wagner Mancini, não. A sua nova bicicleta te espera na Alternative Bike Shop, Bikes Aro 29 por apenas R$ 899,90 ou até 12 vezes nos cartões de crédito, com parcelas de apenas R$ 86,00.